Amados do Senhor Jesus Cristo, 34º dia da 34ª Santa Convocação, e nós, graças a Deus, hoje estamos aqui no lar da nossa irmã Socorro, e nós somos agradecidos a Deus e a ela por ter aberto o seu lar para esta Santa Convocação e para este dia do 34º dia. Amados do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estaremos falando acerca do encorajamento em face à oposição. Isso mesmo, encorajamento em face da oposição. Ontem nós falamos que o Senhor ele não nos deixaria órfãos e não nos deixaria desamparados. Voltarei a vós. E aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim. É um trecho da palavra de Deus bem conhecido e muito memorizado pelos irmãos em Cristo, e que não fique só na memorização, mas que fique a pessoa do Espírito Santo ininterruptamente em os vossos corações. Mas recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amados de Jesus Cristo, temos 3 pontos também neste sermão que se destaca na capacitação dos crentes para darem frutos. É o encorajamento na adversidade. Encorajamento na adversidade. Em segundo lugar, a condução na missão evangelizadora, o direcionamento, a diretriz, o pegar pela mão e guiar e proteger e dar palavra de sabedoria. E aí, em terceiro lugar, produção de frutos espirituais. Comparado a estágios na vida de uma frutífera, né? O nascimento, o crescimento e os frutos. Então está aqui, diante destes desafios que nós enfrentamos ou enfrentaremos ao estarmos direcionados pelo Espírito Santo, na companhia do Espírito Santo, proclamando Cristo, muitas coisas adversas, elas acontecem, porque nós professamos uma fé, porque nós cremos em um Deus vivo, que é Espírito Santo, eterno e glorioso, e que muitas das pessoas das quais abordamos para apresentarmos Deus, para apresentarmos a salvação e a vida eterna, têm crenças distintas, têm crenças diferentes e têm pensamentos diferentes, têm forma de crer e de viver diferente. Quando entramos com a mensagem de um Deus que é Espírito Santo e verdadeiro e único, aí as pessoas já começam a entrar em discórdia, porque não condiz com aquilo que elas aprenderam. Então nós estamos levando a mensagem de vida, nós estamos levando a mensagem de salvação, de perdão para pecados, e hoje nesse pós-modernismo, falar em pecado é alguma coisa que soa estranho às pessoas, porque vivem de forma natural e tudo pode todas as coisas, e eles não se negam
a nada das coisas e as práticas em que vivem e fazem. Então, amados de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos dá ou dá-nos uma visão encorajadora. Então, aqui é alguma coisa que faz com que nós possamos enxergar o mundo espiritual, e aqui nos faz crermos e com certeza sentirmos a presença, porque se faz presente, e aí entra algumas questões das quais nós, às vezes, pelas emoções, e aí dadas as emoções, o nervosismo, nos esquecemos de muitas coisas, né? Mas o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que temos visto e ouvido. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus e ouvirmos pregações bíblicas para que nós possamos, na nossa missão evangelizadora, nos lembrar ou sermos auxiliados pelo próprio Espírito para evangelizar, para falarmos de Jesus Cristo. Ele nos ajuda a reforçar nossa determinação para continuarmos o trabalho da evangelização. A nossa força motivacional, ela é pequena e, dada algumas coisas negativas que acontecem na experiência da evangelização, nós às vezes retrocedemos, recuamos e nos achamos fracos. Mas a pessoa do Espírito Santo que está em nós, ele é a força motriz que nos impulsiona e nos ajuda nesta nobre missão de evangelizar, de proclamar Jesus Cristo e de conquistar pessoas por intermédio do Evangelho a Cristo Jesus. Amados de Jesus Cristo, a intervenção de vida dada pelo Espírito Santo na nossa vida é um testemunho da força e do suporte de Deus na pessoa do Espírito Santo e que está à nossa disposição, oferecendo-nos em tempos de dificuldade força, segurança, fé, coragem, intrepidez, e aí ele nos permite continuarmos e sermos perseverantes. Amados, o segundo ponto é a condução e missão. Mesmo que nós queiramos e estamos na missão de evangelizar, o Espírito Santo, ele não apenas está para nos fortalecer, ele não apenas está para nos fazer lembrarmos, mas também está para nos guiar nessa missão. Quando nós saímos a campo, nós não escolhemos pessoas, mas o Espírito Santo nos mostra, porque conhece as pessoas, não pelo seu estereótipo, mas pelo seu coração. E é muito gratificante você falar de Jesus Cristo e a pessoa ficar ouvindo. E às vezes você vai vendo reações que chegam a mexer com o seu ser, porque as palavras de Deus são palavras de vida, são palavras transformadoras, e às vezes nós falamos às pessoas sem as conhecê-las e falando a elas acerca do plano de Deus para a vida delas, tem elas a impressão que nós as conhecíamos ou as conhecemos, porque vamos falando a elas de todas as coisas que elas necessitam
de todas as coisas que elas precisam, de tudo aquilo que elas estão passando. Então, na missão evangelizadora, o direcionamento, a capacitação vem do Espírito Santo, e é isso que nos impulsiona e nos encoraja a testemunhar de Cristo e pregar o Evangelho a todas as nações. É o próprio Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E aí vem o Espírito Santo, o Paracletos, o executivo de Jesus Cristo, a estar em nós e nos direcionando, e nos orientando, e nos guardando, e nos fortalecendo, e nos animando a darmos a continuidade. Em Atos 1:8, o poder do Espírito Santo é visto de forma como ele atua na minha vida, como ele atua na sua vida, como ele atua na nossa vida. E ele promove a unidade e a expansão da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Então, quando nós saímos a campo para testemunharmos de Jesus Cristo e que conseguimos êxito no trabalho que nós fazemos, glórias sejam dadas a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Então, o Espírito Santo que está em nós, que nos orienta, que nos encoraja, que nos guia, que nos capacita e que nos faz lembrar de tudo que temos visto e ouvido, convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então, é a ação do Espírito, do qual permitimos que nos dirija para alcançarmos outras pessoas. Mas quem alcança é o Espírito, quem salva é o Espírito, quem transforma a vida é Deus. Nós somos os interlocutores, nós somos o instrumento de Deus no alcance das vidas das pessoas que estão perecendo sem Deus e sem salvação. Então, por nós mesmos, por mais capacidade ou capacitação que tenhamos, não somos capazes por nós mesmos de promover a transformação na vida de uma pessoa, se não for o Espírito Santo. Se não fora o Espírito Santo, nós não teríamos êxito em nada, porque quem salva é Deus. Quem amou o homem e buscou o homem na pessoa do Deus Salvador, Jesus Cristo, é Deus. E quem está a nos fortalecer, a nos impulsionar, a nos guiar, a nos orientar, é o Deus Espírito Santo. Então, tudo é Deus. E é bom estar a serviço de Deus na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta se orgulhar por dizer que tem conhecimento, que é sabido. Se você conhece mais, trema, porque você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia disso. Então, em vez de se orgulhar por conhecer mais, saiba que de ti será cobrado um juízo maior. Então, se aquiete, se põe no seu lugar, porque puleiro de pato é no chão. Esse negócio de se orgulhar por ser sabido de Bíblia, por entrar em discussão com outras pessoas e se achar que, olha, se ponha no seu lugar, humildemente, com temor a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, porque do que adianta ter um autoconhecimento
se não tem fruto. Essas questões são importantes, tá? Então nós temos que recebermos este poder. Tinha uma pessoa que veio aí quando nós éramos ainda congregação, lá de Norte América, o Hewitt, eu não me esqueço nunca deste nome e desta pessoa, que ele falava neste poder como o poder de uma dinamite. Mas ele já estava velhinho, dava até para entender que ele foi um daqueles que lá nos primórdios viram a destruição, o poder destrutivo de uma dinamite, da sua força e da sua expansão. Mas uma dinamite perto do poder do Espírito é nada. É muito mais megatons, é muito mais poderoso do que uma dinamite ou uma quantidade delas. Amados de Jesus Cristo, o Espírito Santo se evidencia nos resultados da pregação, porque a produção de frutos espirituais, ela é evidenciada em almas alcançadas para Jesus. Estava ali sentado à frente de casa esperando o Uber e estava um vento muito grande. E eu, na semana atrasada, eu falei lá na igreja e o Alex colocou lá 385 ou 87 mil visualizações na nossa rádio web www.radio7ibpc, e hoje lá sentado estava em 403.675 visualizações. Estamos chegando perto de 500 mil visualizações. Somos uma igreja pequena, uma igreja de periferia, temos nossas limitações, há pessoas com muito mais capacidade que nós, mas enquanto nós estamos aqui, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Além das nossas mensagens que estão nas mídias sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, nas contas da Igreja Batista em Parque dos Camargos, pastor Sérgio Salvadio está aí no Sou Batista, nos batistas tradicionais, nos jovens batistas, está aí em outros países aí, está na África, está no extremo Oriente. Então Deus tem feito maravilhas. E isso tudo graças ao Deus Todo-Poderoso. A Ele seja todo o louvor, honra e glória. Amados do Senhor Jesus Cristo, às vezes famílias inteiras se convertem, como a da família do carcereiro de Filipos. Nós, às vezes, no evangelho pessoal, nós, às vezes, entramos, as casas são abertas, e não são abertas a nós pela nossa simpatia ou pela nossa capacidade. As portas são abertas para que Jesus entre, para que Jesus transforme, para que Jesus liberte, para que Jesus cure, para que Jesus console, para que Jesus ampare, para que Jesus transforme aquelas vidas. Então, assim como o carcereiro em Filipos, que ia se matar, e o testemunho de Paulo dizendo a ele, não te faças nenhum mal, nós todos estamos aqui. Mas aqueles hinos que eles cantavam, eu creio que ecoavam em os seus ouvidos. E aí ele se converte e todos os da sua casa se convertem e são batizados naquela mesma hora. O amados de Jesus Cristo,
não precisou de classe de catecúmenos, não precisou de ficar um ano. Está se cumprindo Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Eu estou na igreja desde 3 anos de idade, desde 1960, e quero vos dizer que sei muito pouco, porque tem muito mais para se aprender. O aprendizado de Deus por intermédio da Escritura Sagrada leva uma vida inteira. A pessoa precisa saber que só Jesus Cristo salva. A pessoa precisa saber que Jesus é o caminho que leva para o céu. Jesus é que perdoa os pecados pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus perdoa pecados, Jesus liberta, Jesus cura e Jesus salva a pessoa da vida de pecado e de transgressão. Então a pessoa precisa saber que Jesus é Deus, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas principalmente que Jesus salva e dá a vida eterna. Se você pregar de Jesus, você que é um crente batista, não é um sacerdote, não foi ordenado pastor, mas nós da denominação batista cremos no sacerdócio do crente. Todo crente é um sacerdote e o crente pode sim batizar. Se não houver uma igreja perto, se você estiver em um lugar onde não tem igreja próxima, aquilo que aconteceu com o eunuco da rainha de Candace. Tem água aí. O que me impede de ser batizado? Nada. Entraram os dois na água e ele foi batizado e continuou o seu caminho, e Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi encontrado em Assoto. Então, amados de Jesus Cristo, você tem o poder de evangelizar, e se não houver nenhuma igreja próxima perto e você puder batizar, batize. Eu deveria ter feito isso lá às margens do rio Cuiabá, lá no Itaici, com o seu Antônio Pai, ex-escravo, com a dona Maria, mulher do seu Antônio, João, não é Antônio, do João Pai, da dona Maria e do João Filho, lá em Barão do Melgaço, do lado oposto do engenho do Itaici, lá no Poção, onde se jogava escravos rebeldes, à margem direita, subindo para Cuiabá. Ali eles aceitaram a Jesus Cristo, a família inteira, em uma pescaria. Nós saímos para divertirmos-nos. Fomos acolhidos em uma casinha lá à margem do rio Cuiabá. E lá nós ficamos 3 dias hospedados, fomos abençoados, e na noite de vir embora para Barão do Melgaço de voadeira, nós falamos do Evangelho. Estava eu, o falecido irmão Antônio Chaves, conhecido como Toninho, e o nosso irmão ainda vivo, Aniel Chaves, e eu. E lá nós choramos ao ver aquelas 3 pessoas salvas. Mas naquela época eu não tinha conhecimento do sacerdócio do crente que nós batistas somos e cremos. Então, amados de Jesus Cristo, não é na força do homem, é na força do Espírito. E para que o Espírito haja na sua vida,
é necessário que você dê lugar para o Espírito, entregando a sua vida aos cuidados dele, confiando nele e no seu poder, e destemido, falando do amor de Deus. Seja também uma testemunha fiel. Receba também o poder do Espírito derramado na sua vida e frutifique. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.